pátio ouviu o estalo como se alguém tivesse partido uma taça ao meio. Seco, curto, impossível de negar. O som do tapa rasgou o calor do meio-dia e deixou no ar uma reverberação que se parecia com um presságio. Ao redor, o mundo da casa grande se abriu em olhares que se encolheram e se esconderam. A sombra das varandas pareceu recuar, como se os próprios móveis tivessem prendido a respiração. Benedita estava encostada na parede de adobe, as mãos ainda úmidas do serviço, o avental com a marca redonda do caneco. O metal brilhara por um segundo ao sol, e naquele reflexo, Dona Constança viu o que a história da casa chamava de desordem, mancha, desleixo, insolência. O tapa não foi apenas contra a face de Benedita. Ele foi um golpe que marcou a estética do poder. Foi uma lição pública, escrita com a palma da sinhá, no corpo de uma mulher. Ao mesmo tempo em que a palma assentava, dois mundos se afastavam. Na sala da frente, por trás dos cortinados rendados e do espelho polido, a fala foi curta e afiada. Que falta de respeito é essa? Do outro lado, na sombra da senzala, o som fez brotar o velho rumor. Passos apressados, folhas secas sendo varridas mais depressa, olhares que se encontraram e se desviaram. Lúcia e Maria seguraram o fio do avental de Benedita sem tocá-la demais, um gesto que era afeição e cuidado, e também uma pergunta muda. O que faremos? O castigo veio depois, não com a malícia de um boato, nem com a violência explícita que certos homens gostavam de ostentar como troféu. Foi um castigo com regras, marcado pelo tronco velho ao lado da cozinha, pelo número das chibatadas contadas com a precisão de quem quer punir e ordenar. Benedita aceitou as ordens com os olhos baixos, não por vergonha só, mas porque havia aprendido que, ali, olhar de frente, podia trazer coisas piores que a dor. Ainda assim, cada impacto que lhe chegava aos ombros desprendia algo de antigo dentro dela. Não apenas a pele se lembrava, mas a alma, como se despida de um manto. Ao retornarem à senzala, depois do bater de portas e dos comentários abafados que sempre cercavam uma transgressão vista na casa grande, as mulheres se reuniram num semicírculo de proximidade, onde a fala era mais segura. Havia silêncio, mas um silêncio que não era desespero. Era fermento. Vicente, o menino das tarefas, passou apressado, levando o balde para a cozinha e deixou um rastro de vapor que cheirava a ervas e lenha. A fumaça e o cheiro de comida abafavam a presença do castigo, mas não apagavam o que havia acontecido. Benedita sentou-se na cama de palha, os dedos torcendo o pano do avental até o branco sumir, e por baixo do rangido dos colchões e do suspiro dos outros corpos, repetiu para si a frase que sua mãe lhe deixara. Nunca baixe a cabeça. Era uma frase pequena, simples, mas carregava a resistência das águas. A mãe dela, mulher de passos lentos e mãos hábeis, dissera-a muitas vezes, dobrando panos, lavando roupas no riacho. Nunca baixe a cabeça, que a cabeça é a bússola do querer. Benedita guardou aquilo como se fosse um instrumento, e naquele dia, com a marca do tapa ainda quente no rosto, a frase acendeu por dentro como um fósforo novo. Se essa história fala com você, se você gosta de ouvir sobre as pequenas revoltas que mudam destinos, fica comigo até o fim desta narrativa. O que aconteceu a seguir não foi um rompante desenfreado. Resistência naquela casa vinha disfarçada de rotina, em atos quase linhados de normalidade. As mulheres aprenderam a fazer revoluções em pequenos gestos. Uma colher deixada fora do lugar, um pouco de sal a menos no feijão, um sapato escondido, uma sombra no corredor que se arrastava como defesa. Tudo era observado de longe pelos homens, o coronel, o feitor Tomás, os criados, que confiavam mais em seus mecanismos de autoridade do que em verificação atenta. A própria arquitetura conspirava. As portas, as varandas, os corredores, os espelhos da ainda verdadeira ordem social. Benedita começou a olhar a casa com outro mapa. Observava o relógio de sol pendurado na parede da cozinha, o tempo que a sinhá levava para se arrumar, o instante exato em que o balde era aquecido sobre o fogo, o modo como o vapor se erguia e fazia o espelho da sala meia fumaça. Aprendeu a ler o cheiro do banho, se a água estava quente demais ou morna, e costumeiramente anotava na cabeça
a sequência das rotinas, como se guardasse um roteiro. Observava os passos de Tomás, as horas em que os cães eram soltos, a hora que o coronel costumava perder-se em contas e cartas, retardando o retorno à casa. Tudo isso era matéria-prima para uma ideia que se formava como um desenho por entre as dobras da vida. Lúcia tinha mãos de comadre. Ao mesmo tempo que costurava, arrulhava estratégias. Se a gente faz algo grande demais, não dá, sussurrou uma tarde, enquanto raspava couro de milho. Tem que ser o bastante para marcar, o suficiente para doer no orgulho. Sem matar, sem incendiar o rancho, isso eles guardam até para as festas. Maria, que sabia mais de remédios e ervas, falou sobre o calor da água, como ela sensibilizava, como queimava a vaidade de quem se julgava intocável. Isabel, que sempre trazia notícias do campo e dos caminhos, contou dos caminhos de fuga, dos atalhos que Joaquim chamava de meias-luas, e sugeriu que se esperasse o dia em que o coronel estivesse fora para que a casa ficasse menos vigilantemente vigiada. Havia entre elas uma coreografia de olhares. Um pano colocado na janela, que num aceno de soslaio significava está sozinho. Um toque no avental era precisa de água. Um nó na corda era hoje se escolhe. Eram linguagens diluídas no cotidiano, maneiras de conspirar sem alarde, mas também sem ingenuidade. Sabiam dos caminhos dos capitães do mato, das medidas que um homem como o coronel sabia tomar quando ferido no seu prestígio. Por isso, cada passo do plano foi pensado para ser rápido, contido e para evitar o máximo de sangue possível. A intenção era mostrar, não mutilar. A ideia era ensinar que a autoridade não era absoluta porque dependia de imagem, e imagem podia ser perturbada. Nos dias que se seguiram, Benedita e as outras multiplicaram ensaios. Levantar 2 baldes em silêncio, atravessar o quintal sem tropeçar na terra solta, colocar a alça do balde no ombro sem o metal cantar. Todas praticaram esse deslocamento como um ato de repetições. O suor no couro, o cheiro da lenha, o atrito do cordão com a pele. O fogo da cozinha era monitorado com cuidado. Maria, com sua sabedoria, ensinou como deixar a água tardiamente mais quente, sem que o feitor percebesse. Era preciso que o vapor fosse alto quando a sinhá deixasse a sala de banho, e que o caminho entre o caldeirão e a banheira fosse o mais direto possível. Pequenos ajustes, cada um postulado com gravidade, como se fossem peças de um mecanismo capaz de abrir uma fresta na ordem do mundo. Benedita se tornou a guardiã dos tempos. Ela anotava mentalmente a sequência das horas, quando a sinhá saía para a varanda, quando se prendia ao espelho, quando ordenava que se trouxessem as toalhas mais limpas. Aprendera a decifrar os gestos de Dona Constança, a frieza com que ajeitava os cabelos, a sonoridade do riso que jamais alcançava os olhos. A memória do Tapa se transformou assim em mapa. Cada detalhe ia diretamente para o centro da sua decisão. Houve dias em que o plano parecia trêmulo. Tomás se aproximava, perguntava trivialidades. O coronel mudava o roteiro e chegava antes do costume, alterando a ordem. Nesses dias, as mulheres recuavam, desmontavam o curso, guardavam os baldes e voltavam a ser vazios, com as alças intactas na cozinha. Mas a vontade de manter a cabeça erguida não as deixava desistir. Nunca baixe a cabeça, repetia Benedita em voz baixa, como um mantra que, se fosse dito muitas vezes, poderia virar um muro invisível diante de qualquer temor. As noites foram para Benedita lugar de acertos e meditações. Deitada, ouvia a casa crepitar como uma embarcação que se segura na calmaria, e ao longe, o uivo de um cão lembrava que o perigo rondava. Em algumas noites, imaginava sua fuga até o rio, o frio da corrente que cortava sapatos e certezas. Em outras, visualizava o rosto da sinhá dentro de água, olhos arregalados, não por dor irreparável, mas por perda de controle, a vaidade tão ferida que por um instante ficasse desfigurada. Era uma fantasia que não alimentava ódio. Era uma estratégia de ensino. Ensinar que ela, Dona Constança, não podia marcar corpos sem que o símbolo do poder se estilhaçasse um pouco. Joaquim, homem de pouco discurso e muito passo, foi procurado numa tarde de calor.
Tinha as mãos calejadas de quem remava e o olhar miúdo de quem viu o mundo por entre canaviais. Mano, disse Benedita com a contenção que as palavras exigiam, se eu sumir, sabe o mar por onde andar? Joaquim examinou-a como se medisse o grau de risco em uma fruta. Conhecia atalhos, sabia guardar quem precisava de esconderijo por alguns dias, tinha amigos em ramadas, conhecia alqueires de mata. Eu levo, respondeu enfim seco. Mas precisa ser rápido e certo. O rio não perdoa quem demora. Seu levo vinha com o silêncio de quem fazia favores que não se deviam pedir em voz alta. As mulheres passaram a tramar o dia específico como quem arma um relógio complexo. Escolhiam a semana em que o coronel viajaria para a cidade, o tempo em que as vistas públicas seriam preenchidas por festas e negócios, e o corpo da casa estaria, por isso, menos acuado em sua própria vigilância. Os instrumentos do plano foram ajeitados: baldes, pano para a soleira do banho, um pequeno banquinho esquecido que poderia servir para disfarçar passos. Benedita pediu a uma das criadas, uma garota de serviço que quase sempre tocava o saudoso órgão de porcelana, que fingisse quebrar um prato no almoço. O barulho serviria de cobertura, uma cortina para o momento do ato. Tudo foi pensado para não deixar rastro de conspiração. O cuidado primordial era que o gesto parecesse obra da casualidade, de um erro, de um equívoco. No silêncio que antecedia o dia marcado, as mulheres trocaram sinais de afeto e de medo. Lúcia ofereceu a Benedita um pedaço de pão duro, dizendo, com um sorriso fraco, vai, minha filha, lembra do que te disse a tua mãe. Maria depositou um frasco com ervas para a cura de possíveis queimaduras menores, um gesto que misturava prática e piedade. Isabel prometeu estar alerta para qualquer mudança de plano do feitor. Cada uma delas colocava uma parte de si naquilo que poderia ser um marco, e que também poderia se transformar em responsabilidade incalculável. Noite adentro, Benedita varou os pensamentos como quem fura uma cortina para espiar o dia seguinte. Repassou a rota com precisão, sair da senzala ao romper do dia, contornar a varanda da copa, aproximar-se da porta do aposento da sinhá com passos que não denunciassem peso. Era todo um gesto de equilíbrio. O coração batia firme, mas o corpo já era máquina de repetição. Ela sabia carregar os baldes, esconder o olhar, evitar a cena que faria de sua ação um alarde descontrolado. Quando o amanhecer veio, tingiu a casa de um tom que lembrava enfraquecido ouro. Havia um calor pressentido no ar, mas também uma leve névoa que se prendia às folhas das mangueiras. Benedita olhou para as mulheres, suas cúmplices, e sentiu sobre elas um peso coletivo. Não era só o medo de ser apanhadas, era o peso da dignidade que estava em jogo. Se fossem bem-sucedidas, haveria uma mudança, uma fresta que abriria espaço para que outras cabeças se mantivessem erguidas. Se falhassem, o preço seria alto. No centro daquele grupo, um objeto pequeno brilhava à luz. O espelho da sinhá, guardado até então como troféu de refinamento. Havia nele algo que oferecia uma ideia palpável da vaidade que seria atingida. O reflexo de Dona Constança, seu rosto sempre posado e calibrado, era a face pública do poder. Maria passou a mão sobre o objeto, e por um instante, a face refletida era outras coisas. Era uma visão de mulher sem máscara, uma imagem que poderia ruir com apenas um gesto. Tomás rondava mais do que o costume. Observadores da casa notaram que o feitor tinha a lingueta do suspicaz. Perguntava-se se havia pressentido alguma intriga. O coronel, por sua vez, não estava. Informou-se que havia partido para a cidade naquela madrugada com a promessa de retornar ao fim da semana. Era o tempo exato para que as pequenas engrenagens girassem sem o grande artífice da ordem por perto. A manhã seguiu com a rotina externa. Criados lavavam o terreiro, os cavalos relinchavam, um sino soou ao longe, assinalando a chegada de correspondência. Por baixo dessas sonoridades, os ensaios finais se fizeram em silêncio. Benedita calibrava a temperatura da água no caldeirão, sentindo com a ponta dos dedos a diferença entre quente e ardente, como Maria havia lhe ensinado. A água deveria ferver o suficiente
para produzir vapor agressivo no segundo em que tocasse a pele do vaidoso. Não para causar ferida irreparável, não para vingar-se, mas para que a vaidade tivesse de se recolher, se mostrar frágil, admitir que a autoridade dependia de aparência. Ao dar os últimos ajustes no plano, Benedita fez uma espécie de promessa para si e para as que a seguiam. Não era uma promessa de triunfo sem custo. Reconhecia que aquele gesto poderia alterar suas vidas. Viu por um segundo a imagem do tronco, das chibatadas que a tinham moldado para o silêncio, e transformou aquilo em combustível. "Nunca baixe a cabeça", murmurou, rendendo a frase ao fundo da garganta até que se tornasse medida de respiração. O dia escolhido abriu-se. A casa se movia com uma normalidade carregada de expectativa. As janelas fechadas poupavam a casa grande do rumor das coisas externas, mas não podiam isolar o que estava para acontecer. Benedita pôs o avental, prendeu o cabelo como em 1000 outras manhãs e pegou os 2 baldes, metálicos com alças gastas. O metal cantou baixo quando levantou, um som quase musical, e foi suficiente para que todas as mulheres prendessem os pequenos ruídos que lhes restavam. Estava na hora. Ela deu mais um passo ao redor da cozinha, sentiu o calor que vinha do caldeirão e notou que a voz de Tomás soava distante, o corpo inteiro dele inclinado sobre papéis que ele alegava ordenar. O tempo parecia espaçar, um último instante antes do qual o mundo inteiro da casa poderia colocar-se de pé e esmagar o desejo sussurrado de mudança. Benedita caminhou em direção à soleira do banho, como quem atravessa uma ponte de cordas. A sensação era de que a casa inteira olhava e, ao mesmo tempo, fechava os olhos. Os passos foram medidos. O cheiro da lenha e do vapor formava uma cortina que escondia a precisão do movimento, e num sopro, tudo se afinou até a concentração. Pensou na mãe, no mantra repetido nas águas do riacho, e recolheu bem dentro a promessa de nunca se curvar. Os últimos metros pareciam esticar-se. Ao passar pela varanda, um cachorro latiu ao longe. Um som que poderia denunciar o movimento, e por isso Benedita apertou o passo. As mulheres atrás dela, como sombras combinadas, seguiram com passos sincronizados, prontas para o que viesse. Era um momento em que a coragem não era só dela, era do grupo, da tradição de cuidado que mantinham uma com as outras. Cada uma levava no corpo um risco que não podia recusar. Quando Benedita atravessou a soleira e alcançou a porta entreaberta do quarto de Dona Constança, o mundo pareceu suspender o fôlego. Havia, ali, uma instabilidade que não podia ser revertida com ordens ou punhos. Era um fio novo que se esticava entre 2 modos de ser: submeter-se sem questionar e fazer algo que interrompesse o curso habitual das coisas. Benedita fechou os olhos por um momento, como quem respira antes de um mergulho, e repetiu em voz insuspeitada para si o que já havia repetido tantas vezes: "Nunca baixe a cabeça." A cena ficou suspensa, carregada de calor e silêncio, como se o próprio tempo aguardasse a próxima pulsação. A casa, com sua rotina que parecia tão rígida, tinha naquele instante uma fresta aberta, e o passo que Benedita daria poderia ser o que, a partir dali, definiria não só sua sorte, mas o jeito como aquelas vozes femininas iriam ser lembradas. O ar estava pronto para mover-se. O vapor, o metal dos baldes, o brilho do espelho da sinhá, tudo formava uma paisagem que seria atravessada em instantes, e no centro, Benedita, com os dedos aferrados à alça, sentiu o pulso da história bater como nunca antes. As mulheres que ficavam para trás carregavam olhares que diziam tanto quanto as palavras que não pronunciaram. Sabiam que, quando o primeiro som viesse, o grito, o chocalho, o rumor, ninguém mais poderia fingir que nada havia mudado. A água encontrou a pele como quem revela um segredo guardado há muito tempo. Houve um primeiro som líquido, um chiado leve quando o metal do balde cortou o ar quente do aposento. Depois, o choque. Vapor que se levantou em nuvem branca, o espelho que por um instante estilhaçou o rosto perfeito de Dona Constança em reflexos trêmulos. O grito veio depois, agudo e firme, e rasgou o pátio como uma bandeira que se abre.
Benedita viu tudo num fôlego só. A cara da sinhá que se desfez entre surpresa e raiva, as mãos que tentavam agarrar a borda da banheira, os olhos arregalados que não eram de dor mortal, mas de uma vaidade atropelada, o som da voz que exigia ordem, que queria que a ordem existisse intacta. Não quis olhar para a contusão que poderia ter deixado. Não estava ali para medir danos. Estava ali para mostrar que a ordem se apoiava em reflexos e que reflexo também podia ceder. O quarto virou um caramujo de alvoroço. Tomás entrou como quem chega atrasado a um funeral de prestígio, sem ar suficiente para argumentar, com as mãos descrentes perante a cena. Os criados correram entre a cozinha e a varanda, puxando toalhas que mal escondiam a confusão. Um menino derrubou um prato na sala de jantar, o barulho planeado que dobrava a confusão em cortina. Na senzala, as mulheres prenderam a respiração e ouviram o mundo da casa se partir em pedaços menores, que rolavam sem direção. Benedita não sorriu. Aquele não era o rosto da vingança, era um rosto de fresta aberta. Ao cruzar a soleira de saída, sentiu o puxão do corpo coletivo. As mãos de Lúcia e Maria seguraram as suas por um instante. Deixaram-lhe um pano enrolado ao cabo do balde, uma proteção discreta. Isabel, já na porta, fez um sinal mínimo. Corre por ali. Joaquim, distante entre as sombras da mangueira, fez um aceno com a cabeça e começou o caminho marcado. A rapidez foi a arma mais calma que tinham. Benedita atravessou o quintal como se fosse parte da casa, a cabeça erguida não por desafio escancarado, mas pela força de um nó firme dentro da garganta. Ao dobrar a cerca, sentiu a resistência do mundo, latidos que se aproximavam, o som de botas no terreiro, vozes masculinas que chamavam sem saber ainda o quê. Lá atrás Tomás berrava ordens. A sinhá, encharcada e envergonhada, exigia que se prendesse a insolente. Mas a insolência já se metera em outros sítios, entre as redes, nas bocas, nas mãos que agora faziam coisas práticas. Um enterrador de segredos. O plano previa passos sem rastro, trilhas que Joaquim chamava de meias-luas e que se curvavam ao sabor dos canaviais, atalhos que passavam por banhados, sombras que cresciam nas entrelinhas do céu. Ao correr, Benedita ouviu o sangue nos próprios ouvidos e, ao mesmo tempo, coisas mais antigas. A canção que a mãe cantara no riacho, um mantra repetido tantas vezes que se tornara osso. Nunca baixe a cabeça, repetiu, e a frase se dobrou não em orgulho vazio, mas em ponta de aço que mantinha o corpo ereto. Entraram na mata como um corte natural no mapa. Joaquim à frente, olhos de quem conhece as curvas do chão. Benedita agarrada ao braço de Maria como se fosse corda de socorro. A travessia era um diálogo com o chão, raízes que agarravam vestidos, lama que engoliam sapatilhas, galhos que chicoteavam a pele com pequenas marcas de aviso. Não havia pressa desenfreada, havia pressa calculada. Conhecer o corpo do caminho salvava mais vidas que a força bruta. De vez em quando, do lado da casa, vinham vozes que afastavam o ar, gritos de gente, ordens ditas com a velocidade de punhos. O coronel não tardaria a organizar a resposta. Em 1873, a ordem de uma propriedade permanecia coisa de honra. Rasgá-la era provocar um animal faminto. Capitães do mato poderiam ser chamados, cavalos preparados. Mas o mundo estava mais cheio de distrações naquele dia. Feiras na vila, diligências do coronel para a cidade, o rumor de um enterro em outra fazenda. Esses pequenos vazios fizeram por um momento a sorte de Benedita pender para o lado dela. Na margem do rio, Joaquim parou para escutar. Havia silêncios que valiam mais que mapas. Ele encostou a mão no corpo de Benedita, como quem assegura que um coração ainda bate. Disse seco: "Fica longe do ribeirão principal até escurecer. Caminha rente ao peito da mata. Não pare nos caminhos expostos." Benedita assentiu com a cabeça, o rosto suado e limpo no escuro da tarde. Em cada ordem de Joaquim havia uma lição. Escapar não é apenas deixar de ser preso, é também escolher como permanecer livre. Desceram a lâmina do terreno entre canaviais que sussurravam. A terra lembrava a umidade que guarda. Membros cansados e joelhos cheios de arame invisível levaram-nos até um ribeiro que tramava seu próprio rumor.
A travessia do primeiro curso d'água foi molhada e lenta, o frio da água mordendo os pés e lembrando que a liberdade tem vértices com o desconforto. Do outro lado, o vestido de Benedita grudou como couro novo. O corpo tremia não só de frio, mas de adrenalina. Nunca fora sensação apenas física. Era também a abertura de um livro no qual se podia ler que a coragem tem preço. Enquanto Benedita se afastava, a casa grande não sossegou. O rumor correu mais rápido que os homens. A negra Benedita. Quem a ajudou? Onde está Joaquim? As perguntas eram como aguilhões, cada uma buscando um ponto fraco. O coronel, ao saber, fez o que fazia melhor. Organizou o espetáculo. Mandou fechar as saídas, aumentou a vigilância dos pontos de fuga, deu ordens para que nenhum homem de cor fugisse da propriedade sem autorização. Palavras que, traduzidas para a rotina da senzala, eram chuva de novo controle. Tomás foi humilhado em sua posição, acusado de relaxo, forçado a justificar sua presença àquela altura da manhã. Sua face se tornou máscara de alívio e medo ao mesmo tempo. As medidas de represália não demoraram. Houve batidas à porta da senzala, perguntas ríspidas, olhares de quem procura falha. 2 mulheres foram trancadas no quarto dos fundos por um dia inteiro como punição simbólica. Suas refeições foram cortadas por 2 dias e o trabalho aumentado até que suas mãos, mais calejadas que antes, se tornassem meio de reparação, quase uma lógica de cobrança. Maria foi afastada da distribuição de chás, porque, segundo Tomás, suas ervas poderiam ter feitiçarias, uma desculpa para desmoralizar as que ajudaram. Lúcia, que havia sido vista perto da soleira no dia anterior, teve o rosto chamado à ordem com um tapa que não a arrebentou, mas que marcou a carne com a memória do poder. O castigo ficava em sinais menores, precisos, como se a casa tentasse dizer que nada mudara. Mas nem tudo era eficácia nessa resposta. A autoridade tem limites quando a certeza social é frágil. Os homens que a representavam precisavam provar que dominavam o corpo e a imagem. Não podiam admitir a fissura perante vizinhos e parentes. Por isso, houve exagero em discursos públicos, promessas de captura, relatos inflamados para as mesas da vila, o envio de mensageiros que perguntavam ao padre se a ordem divina era a mesma que sustentava a ordem agrária. Num salão de cartas, o coronel escreveu que correria com a justiça, mas a justiça daquele tipo muitas vezes se exercia com a pressa de apagar o escândalo. Pior era o que não se podia esconder, o rumor que batia nas ruas e mudava à medida do respeito. Benedita e seu pequeno pelotão de fuga passaram noite e dia entre roças e matas. Dormiam em redes improvisadas, junto a gramíneas de cheiro forte que protegiam do frio. Comeram o que Joaquim conseguiu: raízes, uma galinha furtada num sítio que aceitava guardar gente por um preço de solidariedade. Às vezes cruzavam com gaioleiros, outras com famílias de trabalhadores que olhavam de longe e desviavam o olhar. A travessia do grande rio foi a etapa mais perigosa. O barco era uma canoa pequena, velada de musgo, e o reflexo das estrelas no espelho d'água parecia uma promessa, e também um espelho que podia trair. O rio, naquela noite, era meio escuro, meio segredo. Benedita entrou na canoa com as mãos que tremiam e as palavras da mãe ainda vivas na boca. Remaram com suor e cuidado, o peso da canoa, as remadas que cortavam a água em silêncio, a respiração de Joaquim no cadinho do vento. Tudo era pequeno diante do que ainda seria. Em certo ponto, ouviram latidos ao longe. Cães que haviam sido soltos e que vinham farejar a pista. O barulho de cascos também se aproximava. O som fazia o sangue esticar nos corpos. Joaquim impôs calma. Com o gesto de um homem que já havia salvado tantas existências, mergulhou a pólvora de seu corpo em uma pancada de comando que fez a canoa dizer "vai" sem ruído. A travessia quase virou captura quando um cavalo saltou a ribanceira. Um homem montado gritou e tentou forçar a canoa com uma lança que não era para a água. Joaquim reagiu com astúcia, remou em zigue-zague, encostou a canoa numa ilha de juncos e por 2 horas os perseguidores cavaram e xingaram em margens opostas, como se a água tivesse feito uma borda de proteção.
Ao amanhecer, o barulho minguara. O rio levou até nomes. Levou também o medo que agora se tornava memórias. Os dias seguintes foram de recolhimento. Benedita aprendeu uma nova ordenação de corpo. Não olhar de frente para quase ninguém, evitar nomes, ficar com o corpo curvado só o suficiente para parecer apenas mais uma serva trabalhadora, sem origem que pudesse ser indagada. Conheceu quilombos, campos onde homens e mulheres haviam reinventado modos de conviver. Havia nesses lugares uma ética de cuidado que não exigia espetáculo, dar um teto, um pouco de comida, de cura e, às vezes, um novo nome. Para alguns, essa era a redenção. Para outros, apenas novo exílio com sombra de liberdade. Enquanto isso, a Casa Grande recolhia as consequências de sua própria necessidade de ordem. O coronel recolheu testemunhos, organizou expedições, buscou no entorno sítios de recolhimento de foragidos. Mandou cartazes, chamou capitães do mato de outras fazendas e fez de tudo para que o episódio não se transformasse em história. Mas quem vive em família extensa e nas rodas da freguesia sabe que histórias se escorrem. No meio das conversas de feira, havia quem dissesse que Benedita fora encontrada em outra cidade com nome falso, que trabalhava numa tipografia ou numa costura. Havia os que diziam que fora presa e que pagara com a vida. Havia outros que asseguravam tê-la visto passar, anos depois, com um menino nos braços e um riso que não se escondia. A verdade pequena de cada versão importava menos que o uso que dela se fazia. Para uns, servia de aviso. Para outros, de fábula de coragem. A memória começou a arrumar o episódio com uma lógica de mito. A frase da mãe de Benedita, aquela que ela repetira no banho e no tronco, ecoou mais alto nas mães que lavavam roupas na beira do rio. Nunca baixe a cabeça, dizia Lúcia às filhas, dizendo como se fosse receita de cozimento. Manda manter os olhos no que se quer, que o corpo se torna depois ferramenta. Ao ser repetida, a frase deixou de ser mantra íntimo e virou regra social, cantada baixinho nas filas de trabalho, arrulhada como consolo. Mas há sementes que crescem com cuidado, e também com custo. A repressão que se seguiu deixou marcas. Havia nomes a serem lembrados com pesar. Uma rapariga, saída para buscar lenha, foi pega e solteada publicamente. O toque do corpo sobre ela foi de reprimenda e humilhação, não de diálogo. Outros perderam liberdade temporária, com guaritas mais rígidas e horários mais apertados. Tomás, envergonhado e temendo o destino de quem falha, tornou-se um feitor mais duro, um homem que acreditava que endurecer a rotina bastaria para apagar o resto. E assim, a Casa Grande reajustou sua face. Mais fechar de janelas, mais ordem e cadeados, mais privações que puniam toda a comunidade. No campo, no entanto, o que crescia era diferente. A história de Benedita entrou nos olhos de crianças que não sabiam bem as palavras coronel ou capitães do mato, mas sabiam balançar um galho com a fórmula da mãe. Nunca baixe a cabeça. Nos terreiros, mulheres lavavam roupa e contavam a história adicionando pequenos detalhes que a tornavam mais forte, mais simbólica. A mão de Benedita tão firme, o grito da sinhá que ainda ecoara, o rosto de Joaquim iluminado pela lua. Com o tempo, houve quem fizesse pequenos quadros de retalhos com a frase bordada no canto. Havia mães que passaram a colocar a palavra nos aventais das filhas como quem passa um segredo de família. A lenda, porém, não apagou as responsabilidades. Havia entre as mulheres olhares que traziam tanto orgulho quanto culpa. Lúcia, por vezes, sentia a pressão do que fizera. A sua cumplicidade tinha uma conta que aparecia quando via uma menina faltar à escola, porque o trabalho a chamava mais cedo, ou quando um homem que perdera sua posição usava a gargalhada para minimizar sua própria derrota. Maria perguntou-se se a pequena trama de sabedoria que ensinara sobre a temperatura da água não havia se tornado um instrumento de desordem que custava caro aos seus. E Benedita, onde quer que tivesse ido, carregava algo que não era apenas liberdade, era também a lembrança dos rostos que ali ficaram sob a sombra da retaliação. Os anos passaram com essa ambivalência. Em noites de lua cheia, nos recônditos onde as vozes ainda se atreviam a falar de coragem,
alguém sempre lembrava que a resistência não era gratuita. Não existiam hinos fáceis. Havia percalços. Alguém tinha sido preso em cidade vizinha por furtar mantimentos para alimentar crianças. Outra fora entregue a uma família que a explorou. E, para além dessas histórias tristes, também brotavam pequenos atos de vitória. Uma jovem que não aceitou se vender por promessa de alforria, que aprendeu a ler um caderno de contas e, anos depois, foi capaz de manter um negócio de costura com padrões pequenos, mas firmes. Um homem que, inspirado pela lenda, deixou de bater na mulher. O tempo fez o resto com o episódio. Em dado momento, a Sinhá voltou a usar o espelho da sala, agora posicionado em parede que não ostentava tanto. Tentou reconstruir seu semblante público. O coronel, por sua vez, convidou amigos para jantares e relatou episódios que pintavam a administração como justa. Precisava mostrar que tinha tudo sob controle. Mas não havia volta para o que havia sido rompido. O espelho, mesmo quando polido, refletia fissuras. O pátio, onde o estalo do tapa acontecera, passou a ser lugar de outro tipo de silêncio. Não o silêncio imposto pela ordem, mas o silêncio que vem com lembrança. Nos anos que vieram, a narrativa sobre o que ocorrera naquele meio-dia de 1873 mudou de tom conforme quem contava. Alguns preferiam a versão curta e heróica, outros adicionavam preciosismos que parecessem lições. Aos poucos, a história saiu dos limites da senzala e passou a circular pela vila, transformando-se em lenda regional. Era contada em jantares, nos bancos da igreja e até em rodas de bordadeiras, onde as mãos trabalhavam e a boca lembrava a história como uma lição de perseverança. Em certas noites, a frase "nunca baixe a cabeça" virava verso de punho, e ao atravessar gerações ganhou densidade, não só como slogan, mas como ética. Houve esforços para apagar a figura de Benedita da memória. Cartórios que não registraram sua partida, relatos que preferiam falar de erro administrativo. Houve também quem insistisse em manter vivo o nome. Os mais velhos teimavam em dizer às crianças que nomes de coragem tinham preço e que valeriam a pena. Para uns a história era advertência, para outros, farol. E por isso o mito se acomodou em todas as margens. Era motivo de orgulho para algumas mães, de medo para certos pais, de esperança para os jovens que queriam mudar suas vidas. No centro desta tessitura, a voz de Benedita, quando podia ser ouvida nos relatos, não era triunfal. A lembrança que se fez dela foi complexa. Mulher que ousou, que pagou, que se doou à ideia de que a imagem de poder podia ser ferida para que outros respirassem. Nos olhos das que a conheciam de perto, havia gratidão e melancolia. Nas bocas das que apenas ouviram a história, havia inspiração. Havia também dúvidas. Será que foi justo? Perguntavam algumas mães. O que respondia a uma pergunta dessas não cabia numa frase. A resposta se dava em escolhas, em ensinar às filhas a firmeza dos que erguem queixos, em cuidar umas das outras quando o medo vinha, em calibrar a força para não dilacerar o próprio corpo. Com o tempo, o episódio virou algo além da pessoa. Transformou-se em prece prática. Trabalhadoras que lavavam roupas no mesmo rio onde a mãe de Benedita cantara, repetiam a frase antes de começar, como quem verifica se a pedra está no bolso. Era um juramento pequeno, concreto, que ajudava a manter um padrão. Em festas, quando as mulheres sentavam e trocavam as histórias, era comum que a história de Benedita surgisse como aviso e como coragem. Olha como fizeram, quem contava dizia, e olha como ficaram. Os olhares mudavam, as medidas de respeito também. Ninguém por ali fingiu que tudo voltara a ser como antes. O coronel aprendeu que a ordem precisa de mais que ordens, precisa de imagem. Costurou sua reputação com opiniões favoráveis, mas ao mesmo tempo teve de admitir perante visitas que havia um certo cuidado que antes não existia. Janelas trancadas com menos frequência por vaidade, cavalos menos soltos em dias de festa, funcionários com salários que precisavam ser apenas suficientes para não provocarem rebelião. Pequenas concessões, pequenas gretas que a coragem deixou aberta. Anos depois, numa tarde de inverno, Lúcia sentou-se à margem do rio com uma neta no colo e contou a história como quem planta uma semente.
A menina, que tinha olhos de quem queria entender o porquê do mundo, pegou o avental rachado e bordou com 2 dedos, sem precisão, as palavras que mais tarde viriam a ser lema. Nunca baixe a cabeça. Lúcia sorriu com uma mistura de dor e doçura. Guarda isso, minha filha. Não é para ser uma espada, é para ser bússola. E a menina guardou as palavras como se fossem pão. As versões se multiplicaram ainda mais. Houve quem mantivesse que Benedita tornara-se parte de um quilombo de resistência. Houve quem disse que encontrara refúgio numa cidade, trabalhando em casas e ensinando as outras a costurar para sobreviver. Outros afirmavam que vivia na cidade grande com outro nome, casada com um homem distante que não saberia de seu passado. A multiplicidade de narrativas dava ao episódio uma elasticidade que o tornava presente em muitas bocas. A incerteza sobre o destino final da protagonista não reduziu o poder da ação. Pelo contrário, alimentou o fogo do mito. O que permaneceu incontestável foi o efeito prático, que a Casa Grande não podia mais usar só a força bruta como demonstração de poder, sem pensar nas imagens que divulgava. Que, em muitos lares, mães começaram a ensinar que havia momentos de se manter firme. Que a frase da mãe de Benedita, tão simples, tão forte, passou a atravessar as gerações como um talismã de sobrevivência e de dignidade. No entanto, a memória também passou por refinamentos cruéis. O tempo tende a polir arestas e a apagar culpas. De vez em quando havia poesia nas cantigas que se ouviam nas festas. Versos que falavam de mulheres que arrumavam a cozinha e mudavam a história. Mas também havia a lembrança do preço. Pessoas que perderam liberdade, aqueles que tiveram que migrar, filhos separados de mães. A resistência teve sempre contrapartidas. E era necessário lembrar que resistência não é ato sem custo, e que coragem e solidariedade não dispensam cuidado com quem fica. Quando, em tardes de vento fraco, alguém passava pelo pátio daquela casa, ainda era possível sentir o eco de muitas coisas. O som seco de um tapa que já não fazia mais sentido, o cheiro do açúcar que se perdia nas épocas de colheita, o rastro de passos que ainda pareciam seguir um trajeto antigo. E quando as pessoas que se lembravam sentavam juntas, trocavam-se olhares e histórias, e no meio dessa conversa, alguém sempre pronuncia a frase que se tornou pequena oração. Nunca baixe a cabeça. A frase repetida é promessa e advertência. Chama a manter dignidade sem buscar espetáculo, a não render-se ao arbítrio, sem, no entanto, chamar para o descontrole. Na memória comunitária, a figura de Benedita ficou ambígua, nem mártir perfeita nem vilã. Ficou humana, complexa, com escolhas que implicaram riscos e ganhos. A lenda que se formou em 1873 passou a ser uma lente através da qual outras histórias se contavam. E como toda lenda, limpa alguns detalhes ao longo do tempo e intensifica outros, até que seja possível vê-la como imagem que serve à vida de quem a ouve. A narrativa que desse dia brotou por muitos caminhos, bordada em aventais, sussurrada no balanço das redes, cantada ao redor do fogo, ensaiada em preces íntimas. Tornou-se um aviso de que a imagem do poder depende do consenso, e que romper esse consenso, mesmo que com gestos pequenos e simbólicos, pode abrir frestas onde antes havia paredes. Não houve um final único para Benedita, porque a sua história tornou-se de todos. Em algumas versões, viveu e teve filhos, em outras, desapareceu na mata. Em todas, a lição permaneceu. A cabeça levantada é um instrumento de orientação. Para alguns, isso significou orgulho. Para outros, alerta sobre os custos. A ambivalência ficou como uma lição moral profunda. Resistir tem preço, e a solidariedade que sustenta a resistência também paga esse preço. Hoje, quando a memória daquele dia é arrancada das conversas e posta no meio da mesa, a frase volta, como um eco que o vento recusa a levar. Nunca baixe a cabeça. Não é um canto de ódio, nem uma promessa de vitória fácil. É um compasso para andar quando as estradas são íngremes. Olhar o que se tem pela frente. Escolher os passos com firmeza, proteger uns aos outros na hora da queda. E, se for preciso, fazer gestos que quebrem imagens e criem nova fala.
Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que valorize memória e coragem. Que a lembrança de Benedita não seja apenas lenda, mas um convite para cuidar. De quem teve a coragem de agir, de quem ficou e pagou o preço, e de quem ainda hoje aprende a manter a cabeça erguida sem esquecer a responsabilidade com o outro. Nunca baixe a cabeça. Nunca.